Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui. Beleza, pessoal? Na tela aí? Certinho? Vamos lá, então. Então é o seguinte. Nós estamos estudando de Josué, tempos de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Nós vamos estudar hoje a lição de número 4, os obstáculos. Uma dica para vocês aqui que estão assistindo aqui é o seguinte. Eu sugiro toda vez que vocês forem analisar a lição aí, estudar, vocês fazer uma leitura dessa lição. Como? Vocês vão olhando os capítulos, as partes que estão em destaque. E, em especial também, todo começo de lição. Amor, baixa um pouquinho que está dando um eco para mim. Tá? O que acontece? Cada vez que começa aí a lição, a gente tem uma imagem aí, né? Se vocês observarem aí, tem a imagem de um homem de terno, uma montanha, eles estão tentando passar para um outro lado da montanha, uma bola de ferro segurando ele aí. Então já fala muito do que nós vamos estudar, que é vencer nos obstáculos. A gente, às vezes, aqui quando apresenta essa imagem de um homem com uma pasta, está falando do trabalho, não só o trabalho cotidiano que tem, mas toda a atividade que a gente exerce na nossa vida. E a gente sempre tem alguma dificuldade. E essa bola de ferro representa aí as dificuldades, mas você pode observar que esse homem ele tenta, mesmo com a bola de ferro, pular para o outro, ultrapassar esse obstáculo, né? E aí a gente vai aprender aqui, vencendo os obstáculos com algumas lições apresentadas no livro de Josué. Nós temos o texto do dia aí, que diz assim, está lá em Josué, capítulo 4, versículo de número 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué, capítulo 4, versículo 24, que nem eu disse. Então, todo tipo de obstáculo que é vencido, que Deus permite uma vitória, com certeza é para o nome dele ser glorificado, fortificado, apresentado e temido, não só por nós, mas por todos aqueles que vivem nossa vitória. Nós temos a síntese aqui também, que de Jesus Cristo somos mais que vencedores, ou seja, todas as nossas vitórias, todas as nossas conquistas, não é só nossa, mas sim com auxílio de Cristo. Temos o texto bíblico aqui que eu vou ler com vocês, tá bom? Está lá em Josué, capítulo 3, versículos de 5 a 6, e os versículos 14 a 17. E o versículo 3 diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levem a partir de vós também vosso lugar a esse guia. Ou seja, para eles atravessar o Jordão, os sacerdotes tinham que ir na frente com a arca. E depois no versículo 4, haja contudo distância entre vós como da medida de 2.000 côvados. Esses 2.000 côvados aí é praticamente cerca de aproximadamente um quilômetro, tá? E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. E olha só que interessante. Primeiro eles mandam os sacerdotes. Vai na frente, eles ficaram uma distância aproximadamente 1 quilômetro, porque o povo nunca passado. Mas observa, o sacerdote também não. Não tinha passado. Nunca foi.
E o sacerdote teve que ir na frente. Então já está uma lição aí interessante para a gente. A gente tem um chamado aí, eu estou falando para pessoas, a gente está numa sala de jovens aí que eu acredito que todos temos um chamado como obreiro e também como obreiras. Com certeza vai chegar a situação que a gente tem que ir na frente primeiro, para depois o povo vai ver se está tudo seguro, está tudo certo, é o que Deus mandou realmente, para depois ir. Aí no versículo 5 diz: E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. A gente vai estudar algumas coisas nessa lição sobre santificação, que é uma prioridade aí para algumas conquistas. Versículo 6 diz assim: Falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levai a arca do concerto e passai adiante deste povo. E levantou a arca do concerto e foram andando adiante do povo. A arca do concerto representa a presença de Deus, e nós vamos ver isso daí no decorrer da lição. E no versículo de número 14, diz assim: Aquele que, partindo o povo das tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo, que era o que a gente já tinha mencionado aqui. No versículo 15, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molhavam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da segue. Então, o sacerdote ia na frente, além de ir na frente, chegou lá, colocando o pé junto com a arca da aliança ou a arca do certo, e o mar estava bravo, o rio estava bravio, porque estava transbordando. Olha só umas dificuldades que a gente vai identificar aqui nessa lição. E o versículo 16 diz assim: pararam-se as águas que vi de cima. Então eles colocaram o pé e aí Deus começou a mover e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sar e Tã, e as que descem das Campinas, que é o mar salgado. Falavam de todo, faltavam de todo e pararam-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes levavam a arca do concerto do Senhor, pararam firme em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, o que aconteceu aí? Eles foram com a arca do concerto, primeiro, colocaram o pé sobre o Rio Jordão parou de movimentar as águas, ficou um lado em seco, e os sacerdotes foram. Quando chegou no meio do Jordão, eles ficaram parados, e o povo passando. E por último, que eles seguiram e o mar voltou, e o Rio Jordão voltou ao normal, tá bom? Legal até aí, tranquilo? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Vamos lá, então. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Paulo. Será que Deus não manda? Eu não sei, eu estou conjecturando. O povo, o sacerdote Tá. frente para que os sacerdotes pudessem vencer o próprio temor, as próprias dificuldades, para poder ensinar o povo sobre temer a Deus de verdade ou algo do tipo, porque lá no caso de Moisés, o povo foi junto, né? O povo foi junto. Aqui, o sacerdote Isso. não existiria mais agora só a figura de um líder, né? Aqui já ia instituir os sacerdotes diferentes. Será que não foi para que eles aprendessem como líderes, perder o temor e ensinar o povo a caminhar com coragem ou algo do tipo? Ou é besteira minha? Na verdade, Givaldo, a gente vai até mencionar algumas coisas aí na frente sobre essas diferenças aí de profecia do Mar Vermelho com o Jordão,
A gente sempre vai ter que fazer esse comparativo. Nós estamos estudando essa lista. A gente sempre vai ter um comparativo. Não para saber que é maior ou menor, mas para entender o tempo de cada um que vai exercendo. A questão aí que você estava falando de ir na frente, por quê? Primeiro, porque eles estavam com a Arca da Aliança, representa a presença de Deus. E eu não vou adiantar aqui, mas no decorrer da lição a gente vai entender o porquê eles iam na frente, né? Alguns aspectos frente. Mas também eu acredito que você está falando, porque na verdade eles estavam em uma liderança. O sacerdote era o líder religioso, né? Então eles tinham que ter confiança no que Deus falou. E isso tinha que começar por aquele que intercedia o povo, que eram os sacerdotes. Então os sacerdotes tinham que ir na frente. Por quê? A comunicação, a gente pode observar no Antigo Testamento, relacionado ao tabernáculo, sempre vinha primeiro de Deus com o sacerdote e depois do sacerdote com o povo. Então, se eles estavam com a Arca do Concerto ou a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, eles tinham que confiar na presença de Deus em momentos de dificuldade. E aí a gente já tem uma grande lição aqui. Para a gente vencer todos os obstáculos da nossa vida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que confiar. Deus falou. Por quê? A Arca da Aliança está conosco. Hoje é a presença do Espírito Santo que está em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Aquilo que Deus falou, ó, se Deus nos dá uma orientação, olha, vamos atravessar um Jordão de dificuldade na sua vida, eu vou ser contigo, eu vou abrir o mar para você. Nós devemos o quê? Confiar no que Deus e seguir avante. Mesmo que está tudo ao contrário, mesmo que as pessoas compreendam isso. Por quê? E não vão compreender por quê? Porque a ordem de você não foi para outras pessoas. E é isso que a gente tem que seguir. Então eu acredito, Givaldo, que esse seu conselho foi bastante pertinente. Por quê? Porque eles tinham frente para vencer o medo. Lembrando que a primeira coisa que Deus fala com Josué é o quê? Corajoso. Coragem não é ausência de medo. Pelo contrário, coragem é você mesmo tendo medo, você confiar no que Deus falou e avançar. E era isso que Deus estava disponibilizando para Josué. Legal? Obrigado. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Algum aí, Givaldo? Mais algum aí? Tirou minha dúvida, valeu. Legal. Legal. Então vamos lá para a introdução, tá? Já logo na introdução é bom eu coloquei aqui algumas imagens aqui para a gente situar onde nós estamos aí no livro de Josué. Então a gente começou lá na primeira aula, a gente começou a falar que estava lá em Deuteronômio, capítulo de número 31, quando Moisés transfere a sua liderança para Josué. Então Moisés vai lá, impõe as mãos sobre Josué, diante de todo o povo, transferindo essa grande responsabilidade. Eu acho até engraçado que eu coloquei umas imagens aí, parece meio que de criança, né, com aquelas imagens para ir. Eu gosto bastante disso. Eu gosto, curto pra caramba, mas enfim. Mas vamos lá. Pois, você pode ver na outra imagem aí, Moisés, ele vai a Monte Nebo e lá ele olha a terra prometida. Só que de lá ele parte para a eternidade. Aí já começa uma transição de liderança. A transição começa com a imposição, mas a realidade da transição, a ativação de Moisés como líder, aliás, de Josué como líder, começa quando Deus fala com Josué. E a gente vê lá em Josué, capítulo de número 1. Josué faz o quê? Vai, envia 2 espias lá para Jericó, mesmo que Deus havia falado a ele que ele ia possuir, ia vencer a batalha com Jó, mesmo assim Josué, com prudência, como estrategista, alguém que tem habilidade em luta,
em arte de guerra, mais espias para analisar a área do inimigo. E a gente teve as lições aí falando dos cuidados que a gente tem que ter. E aí ele manda lá 2 espias, aí encontra Raabe, Raabe vai, esconde eles lá. Depois, esses 2 espias voltam são e salvos e conta como que é Jericó. E aí começa, e aí é o ponto que a gente começa aqui, que é a travessia do Rio Jordão. Aí vocês podem observar, aí tem uma imagem aí, essa imagem é o dos sacerdotes, cada um segurando um lado aí da Arca da Aliança, que está sendo coberta, e eles começam a pisar no Rio Jordão, e a partir daí é todo o comentário da lição que nós vamos ter aqui. Tá? Então, o primeiro tópico aí que a gente tem na nossa lição aí é o seguinte: atravessando o Jordão. Vamos lá. O primeiro subtópico diz aí, um dia marcante para o povo. Então, olha só. Dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas. E o que era esse dia 10 de Abib? Eu coloquei uma imagem aí, e essa é o seguinte: é um calendário hebraico. Eu vou ter muito cuidado aqui para não perder o foco aqui, ficar falando sobre todo o calendário, mas existe uma coisa interessante aqui. Vocês podem observar que nesse calendário aqui tem até temperatura, né? É um calendário interessantíssimo. Nesse calendário hebraico aqui tem temperatura, tem todos uns detalhes que eu tô com muita vontade de falar bastante coisa disso aqui, mas eu não posso, senão a gente vai fugir. Mas vocês observam aqui nesse calendário, vocês estão vendo meu cursor aí? Vocês conseguem ver meu cursor aí, Givaldo? Consigo. Então é o seguinte, ó, estão vendo, né? Uhum. Então vamos lá, ó. Vocês podem ver o primeiro aqui, ó, Abib, que era conhecido como Nissan. Aqui tem uma visão geral aqui do loquei aqui para uma equivalência aqui, né, de dias. Mas vamos lá. Então era esse mês de Abib tinha 3 festas importantíssimas aí para o judeu, que era ocorrida anualmente, que era a festa da Páscoa, que a gente já teve aí, né, os pães sem fermento e a oferta da primícia. Olha só como que era a temperatura lá, né? Pode ver que chegava entre quase 20 graus ali, entre 10 a 20 graus aí, por que tá aí. E olha só, era chuvas e neve derretidas e encheu o Jordão. Então, por causa da época de chuva e também tinha passado frio, o volume de água no Jordão havia aumentado. Então, a gente já observa um grande obstáculo que Josué tinha que enfrentar com o povo. Além de Jericó, as muralhas de Jericó, o exército de Jericó, não eram a batalhar, mas havia um exército lá. Então, vocês observam já a grande dificuldade. E era o tempo de cevada, que era um tempo de colheita de trigo lá, não só de trigo, mas de alguns cereais que eram conhecidos como cereais maduros. Então, esse mês de Abib era equivalente a qual? Se vocês observarem na tabela primeiro lá, Abib, aí a questão de dias no mês, aí 30 dias, a equivalente entre março e abril. Então, esse 10 de Abib era entre março e abril. E aí é uma coisa que a gente precisa observar aí, algumas literaturas diz que é em março, outras literaturas diz que é em abril. Então a gente está, assim, eu coloco entre março e abril aí, essa é bastante interessante, porque ela já menciona já logo os 2 lados aí, que é apresentado em algumas literaturas aí. E aí, vamos abrir nossa Bíblia lá no livro do Êxodo capítulo de número 12, vocês peguem a Bíblia aí, vamos ler um pouquinho de Bíblia aqui. Eu sei que o tempo é curto, não dá para a gente analisar, mas algumas coisas é importante a gente dar uma olhada. Êxodo, capítulo 12, e o versículo de número
2. Nós vamos ler o 2 e o 3. Quem que pode ler aí? Hein, pessoal? Quem que pode ler para a gente aí? Oi, Bora, pessoal, bom dia. bora, Alex. Você tá com a Bíblia aí, rapaz? Isso. Alex, eu não estou vendo todo mundo aqui porque eu preciso ver esse aqui. Tá bom, é 12, né? 12, 2. Isso, o 2 e o 3, tá, Alex? Lê para a gente Tá aí. bom. E este mesmo mês será o princípio dos meses. Será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Isso, Alex, viu? É isso aí. Aí vocês podem observar lá na tabela lá, que está lá falando Páscoa. Nós vamos aí entender algumas coisas aí sobre um dia especial também. Ficou alguma dúvida aí? Não vai dar para mim, não vou entrar em outros detalhes aqui, senão vai fugir um pouco do escopo aqui da lição, tá bom? Vamos seguir então. Fábio, o que é importante dizer é que o judaísmo é uma religião simbólica e eles usam o simbolismo para transmitir a mensagem de Deus para aqueles que não têm o conhecimento de leitura, né? Esses simbolismos, eles representam a forma de Deus se comunicar com aquele povo através das festas e dos símbolos. E a gente vai ver que, por exemplo, o sacrifício de Cristo é simbolizado pelo sacrifício do cordeiro lá de Abraão, lá com Isaac, pelo sacrifício do cordeiro na saída do Êxodo, nos umbrais da porta, pelo escarlate. Então, esses simbolismos, eles sempre apontam para Cristo e para alguma vontade do Senhor, né? Porque é uma religião simbólica, porque não tem imagem, não tem nada. Então, essas festas, esses símbolos eram sempre para apontar para o céu, né? Desculpa, Fábio, só um adendo. Não, ótimo, ótimo. Não, pode ir, vamos seguindo aqui hoje, Valdo. Muito bom comentário. Assim, eu observo, a gente verifica que tanto o Antigo Testamento sempre aponta povo e o Novo é a consumação do Antigo Testamento. A gente observa que Deus é um Deus de planejamento, né? Toda a linha, vou colocar essa linguagem, nem sei se é adequado, o planejamento de Deus sempre é linear, vai apontando com símbolos até o seu cumprimento. Então a gente tem um benefício muito que a gente tem a Bíblia praticamente quase toda em cumprimento, salvo o livro de Apocalipse que ainda será concluído. Mas enfim, as festas tinham um simbolismo que nem o Givaldo acaba de frisar aqui, e é importante a gente estudar aí, porque isso daí sempre, tudo culmina em Cristo, tudo aponta para Cristo. Vamos lá, vou seguir aqui com avante aqui, ainda continuando no de número 1, um dia marcante para o povo. Olha só, e é o que a gente já estava falando aqui. Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa. E aí a gente tem uma coisa interessante aqui, ó, e eu já apresentei lá anteriormente que era a Páscoa também. Olha só, Êxodos Egito e Êxodos 40 anos depois de Canaã. Então a gente observa a palavra Êxodo significa saída. Então marcante por quê? Primeiro marcou a saída, o Êxodos lá do Egito, e Êxodos é a entrada em Canaã. Então nós temos Êxodos é a saída do Egito, que eles vão lá e comem o quê? A Páscoa. E nós temos o Êxodos, que é a entrada do povo de Israel depois de 40 anos em Canaã.
Então, olha só. No princípio, eles vão lá e comemoram a Páscoa. 40 anos depois, no mesmo dia, eles vão lá e comemoram a Páscoa, só que de uma forma diferente. A primeira Páscoa eles estavam comemorando porque estavam saindo do Egito. Agora, essa, aspas, né, última Páscoa, estavam sendo comemorados porque estavam entrando na terra prometida. Certo? Legal? Olha só, esse acontecimento apontava para... Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Apontava para o Calvário. Aí eu coloquei uma imagem aqui para vocês aí, que é o plano de salvação, que é bastante interessante aí, que tem um comparativo aí. Já logo no finalzinho aqui, da imagem aqui, tem um versículo lá, que é João capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa ela sempre apontava para Cristo. E olha só, e o Cordeiro aponta para Cristo também. Olha só que interessante aqui o comparativo, né? Nós temos um Cordeiro que era sem manchas, que estava apontando para Cristo, e Cristo sem pecados. Nós temos aqui um Cordeiro que era um substitutário, agora Cristo é um substituto eterno. Nós temos o Cordeiro aqui que é sacrificado várias vezes, só que Jesus, em um único sacrifício, conseguiu resgatar toda a humanidade dos seus pecados. E por último, o Cordeiro aí como um sacrifício simbólico e Jesus como um sacrifício real. Legal, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Divaldo, tem algum comentário? Tá claro aí? Tranquilo. É no segundo subtópico. Oi? Não, tranquilo. Pode ir. Vamos lá. Segundo subtópico diz assim: a arca do concerto aponta para o caminho a seguir. Então, 40 anos o povo, uma nuvem coluna de fogo. Guiados pela arca do concerto que era levada pelos sacerdotes e levitas. Olha só, aqui tem um comparativo aqui. Primeira coisa, o povo, quando estava sob a liderança de Moisés, eles eram guiados pela nuvem de dia e por uma coluna de fogo à noite, durante 40 anos. Esses 40 anos durou até chegar a Canaã, era por causa da distância que era percorrida. Alguns dizem que a distância era em 400 a 500 quilômetros, então duraria até chegar a Canaã. Mas não duraria cerca de 40 anos. Durou cerca de 40 anos por causa da obediência do povo. Então o povo obedecendo, e aí Deus começou essa coluna, essa nuvem, essa coluna começou a guiar o povo em círculos no deserto. Com Josué já era diferente. A arca do concerto era que ia guiar o povo. Por isso que, quando eles foram atravessar o Jordão, os sacerdotes foram na frente para, junto com a presença de Deus, abrir o Rio Jordão. E aí eu coloquei aqui a Arca da Aliança, para a gente dar uma observada aí, só para título de curiosidade, ser uma réplica da Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, ela é revestida de ouro puro. Aí a gente observa aqui em cima a rampa, que era chamada de propiciatório. Nós temos 2 querubins, esses querubins eram feitos de ouro puro batido, e 2 asas, essas asas ele cobriu o rosto,
e sua cabeça ele apontava para baixo. Nós temos também aqui 4 argolas. A Elaine me trouxe aqui a minha arca da aliança. Gente, ele tem arca Eu da tenho uma aliança em réplica aqui em casa. Vocês conseguem ver aí a imagem pequenininha aqui? Mas... Você está atrapalhando minha aula aqui, ó. É só para descontrair, só, gente. Givaldo, assim, às vezes eu tenho dificuldade porque ela fica aqui assistindo a aula e fica o eco. Eu tenho uma dificuldade nessa coisa de eco, de muito ruído para falar. Mas vou voltar à aula aqui. Eu tenho uma réplica em casa. Inclusive, eu tenho um candelabro. A réplica é sensacional. Só a gente tem que ter um lugar de colocar os dinheirinhos aqui, né? Igual nas igrejas que entram. Não, mas essa réplica não é para me cultuar, não, viu? Não é cultuar, não. Essa réplica aí é para me deixar... eu utilizo em algumas aulas também, né? Eu já tive a oportunidade de utilizar o candelabro também. Eu gosto. Olha, se deixar, eu tenho uma série de coisas aqui em casa. Aqui. Mas vamos lá. Essa vara aqui, que era de madeira de acácia, revestida de ouro também, e as 4 argolas que era para levantar. Vocês podem observar que tem 3 itens aqui embaixo, esses itens ficavam dentro da arca. E que itens são esses, né? Primeiro, era um pote de ouro com maná. Nós temos a tábua dos 10 mandamentos, né? E tem a vara de Arão que floresceu. Eu não vou explicar cada simbolismo disso daí para a gente não tomar muito tempo da aula e não fugir também do foco aqui que a gente está estudando, tá bom? Então isso daí é só para a gente ter uma ideia de como era a arca e como os sacerdotes levitas conduziram essa arca até... Aqui. Conduziram até o Rio Jordão. E aí eu queria compartilhar com vocês uns assuntos aqui interessantes, né? Apenas 3 oportunidades aqui que a arca foi conduzida. Lembrando que essas 3 oportunidades aqui não vão contar quando a arca foi tomada, tá? Estamos falando de condução da arca, com a presença de Deus, não quando a arca foi tomada. A gente vê lá com uma guerra entre os israelitas e os filisteus, que estava Ofni, Finés, enfim. Não é essa contagem, tá? São essas 3 oportunidades que a arca foi conduzida conforme a vontade de Deus. Então, primeiro, sacerdotes levitas conduziram a arca na frente do povo para atravessar o Jordão. Então, a primeira aí foi essa sendo conduzida para abrir o Rio Jordão. A segunda, ao circundarem Jericó, a arca ficava no meio ali do povo, do exército, quando eles rodearam ali as muralhas de Jericó. E a terceira é quando eles levaram a arca para o interior do Templo de Salomão. Então o Templo de Salomão foi inaugurado, levaram a arca lá para dentro, e a gente conhece muito bem a história da manifestação da glória de Deus lá. Vocês podem observar aqui que eu coloquei sublime aqui a arca na frente e a arca no meio, porque isso tem um simbolismo. A arca na frente simbolizava o quê? A condução de Deus para o seu povo, a presença de Deus que conduzia a nação de Israel. Quando a arca ela ficava no meio, significa a proteção de Deus no meio do seu povo. Então, quando está na frente, está conduzindo com a presença. Quando está no meio, é uma garantia de segurança da presença dele. E aí tem uma grande lição para a gente vencer os obstáculos. Primeira coisa, para a gente vencer os obstáculos da nossa vida, nós precisamos que o quê? Que Deus
pela sua presença e a sua orientação, nos conduza como devemos vencer os obstáculos que está na nossa frente. Segunda lição, a gente tem que estar com a presença de Deus para ultrapassar esses obstáculos. Então, existem muitas pessoas que acontece? Elas têm a presença de Deus, mas esquecem da orientação de Deus. E às vezes não vence a batalha, mas não porque não tem Deus, entende? Não é porque não tem Deus, porque esqueceram de receber, de perguntar, de buscar uma orientação da parte de Deus. Então, muitas pessoas eu observo, eu tive a oportunidade de algumas pessoas que às vezes me procuram e falam assim, mas eu tenho a presença de Deus, eu busco a presença de Deus, porque outras pessoas que às vezes não têm a presença de Deus conseguem conquistar as coisas e eu não consigo conquistar as coisas que sirvo a Deus. E aí você vai conversando com a pessoa, vai entendendo alguns tipos de problema, e você observa que o quê? Que às vezes as pessoas que não têm Deus têm estratégia. E as pessoas que têm Deus não têm a estratégia. Se vocês observarem muito bem, Josué, o que ele faz? Ele vê, escuta que Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória para ele. Mas você pode ver que a orientação ela é gradativa, conforme ele vai indo, ó, atravessa o Jordão, faz isso, faz aquilo. E Josué, mesmo assim, ele vai lá, manda os 2 espias. Não é porque Josué não tinha fé. É porque Josué sabia que Deus ia dar para ele, mas ele estava montando uma estratégia para receber o que Deus estava te dando, o que Deus estava dando. Então, nessa manhã, a gente precisa entender muito bem que a presença de Deus, ela nos completa. Só que a conquista tem que ter estratégia e orientação da parte de Deus. A gente precisa ter isso. A gente precisa ser um cristão que tenha uma orientação e uma estratégia. Às vezes a gente tem um grande problema, eu observo aí um grande problema. Às vezes a gente deixa tudo para o Senhor resolver. Fábio caiu aí? Vocês estão ouvindo o Fábio? Papai, apareceu sua voz. O Fábio, Não, você... não estou ouvindo, não. É. Eu acho que ele caiu aqui, mas ele estava falando da espiritualidade, do pessoal que tem estratégia, mas não tem espiritualidade, e pessoas que têm espiritualidade e não têm estratégia, né? E eu percebo que a gente vive, e aí é maturidade que nós precisamos ter. O equilíbrio entre o que é espiritual e o que é obrigação nossa de fazer. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu queria ouvir de vocês. Alguém já orou muito por uma coisa, mas não conseguiu? Ou conseguiu uma coisa sem orar? Né? E aí, muitas das vezes você fala assim, eu não orei, então eu consegui com as minhas próprias mãos. E aí, quando é o oposto, né? Eu orei e Deus me deu milagrosamente. Então, o que Deus estava ensinando Josué era o equilíbrio entre algo que é espiritual, a arca no meio, mas a arca na frente, ensinando, direcionando os caminhos, né? Então, aí eu queria ouvir de vocês aí, se alguém já passou por isso porque às vezes a gente vai para a igreja só procurando profecia, né? Não sei se vocês já fizeram isso, já fui muito para a igreja procurando profecia. Quando, na verdade, Deus já vem falando com a gente há um tempão, mudando a nossa vida e a gente esperando uma profecia, né? Mas vamos lá. Ele voltou aí. Oi, voltei. Hoje está difícil, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, Eu estava falando para eles aqui que o que mais eu tenho dificuldade em compreender é que a gente, às vezes, não tem um equilíbrio espiritual entre o que é místico, o que é milagroso, o que vem do Senhor de forma milagrosa, e o que é nossa responsabilidade de fazer. Por exemplo,
você tem o dom de pregar. As pessoas não veem o quanto você tem que estudar e o quanto você tem que orar para que Deus haja milagrosamente na sua pregação, né? Então, assim, ou uma pessoa que canta, o quanto ela tem que ensaiar, né, para poder cantar e Deus operar, né? Acho que é só pegar a música, o playback, botar para tocar e tá valendo, né? Então tem que ter esse equilíbrio espiritual entre o que Deus faz milagrosamente, mas também a sua responsabilidade nisso, né? Vai lá, pode continuar. Não, é verdade, Givaldo. Inclusive, você falando isso, eu estava conversando com um amigo e aí eu escrevi um livro e, assim, eu não sou tão bom contra alguns. Eu estou começando agora, né? E aí a gente, entre amigos lá, ele falou assim, Deus fez uma promessa para mim. Deus fez uma promessa que eu escrevi um livro. E aí ele estava junto com a esposa dele e falou assim, aí, Fábio, Deus fez uma promessa, usou um profeta, e aí, cadê o livro? Né? Cadê o livro dele? Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, você já começou a escrever o livro? Quantas horas você está gastando dentro da sua limitação? Não estou falando de você ser bom, não estou falando de você ser bom, ser um best-seller, não estou falando isso. Eu estou falando o quanto que você tem feito a sua parte. Quanto tempo você tem feito isso? Né? Quantas horas você tem, quantos cursos você tem feito para você desenvolver alguma parte da escrita? Você já tem verificado com o que você tem feito? E ele falou assim para mim assim, Fábio, eu não fiz nada. Eu falo assim, então, você entende que havia uma promessa, Deus já falou, entendeu? Então não cabe, Deus não vai pegar na tua mão e vai fazer você escrever. Ele vai te inspirar. Isso ele faz, que é a parte dele. Agora o resto de você correr atrás, ir embora, as dificuldades que você vai ter que enfrentar, os obstáculos, que é o que a gente está estudando hoje, que vai ultrapassar, isso daí é a gente que vai ter que ir. Né? Senão era fácil, Deus pegava todo mundo, teletransportava o povo e já colocava lá em Canaã e acabou. Ficava fácil assim. Mas o que Deus quer para a gente vencer toda a nossa dificuldade é a gente demonstrar a nossa fé. E a nossa fé só é demonstrada, sabe quando, pessoal? No meio da dificuldade. É quando o Jordão está transbordando. É quando as muralhas de Jericó estão lá intransponível. É quando a gente não tem habilidade para ir para a guerra. E o pessoal que a gente vai lutar e vai guerrear são pessoal que são especialista em guerra. E aí Deus vai lá, a gente ouve a palavra de Deus falando assim, vou dar vitória para você. A gente confia, segue avante e aí conquista aquilo que Deus prometeu para a gente. Então, a gente precisa entender, ter essa maturidade de entender aí como que a gente faz para vencer todos esses obstáculos. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Vamos lá. Legal, vamos para o próximo slide aqui. Aí no terceiro tópico é a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Olha só. Segura essa aí. Segura essa. Josué capítulo 3 e versículo 5 lá. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eu fiz questão de sublinhar isso aí. Santificai-vos. No processo de conquista, a Bíblia diz, olha só, sem santificação é impossível ver a Deus. E esse texto está falando não de você ver Deus, você vai morrer, né? Ninguém quer morrer ainda, eu acredito. Mas está falando da proximidade, de você ter comunhão com Deus. E tem que ser por intermédio da santificação. Eu não consigo ver nenhum cristão que tem grandes vitórias na vida, que seja referência para outras pessoas seguirem como líder, se ele não viver uma vida de santidade. Antes de ele conquistar a terra, de passar o Jordão, de ver milagre, primeiro tem que santificar. E santificar significa o quê? Ser separado. Ser separado do quê? Do pecado.
A gente precisa ser separado do pecado. E isso envolve um esforço. É um obstáculo. O pecado é um obstáculo que a gente tem que enfrentar na nossa vida espiritual. E para a gente vencer isso daí, com certeza, tem que ser na santificação. E olha só, a santidade ela sempre demonstra a essência do caráter divino. Vocês podem observar que toda vez que a Bíblia apresenta, vou falar assim, essa linguagem aqui, ela apresenta a imagem do céu com anjos adorando o nome dele, sempre você vai ver o anjo dizendo santo, santo, santo. Sempre. Você vai ver no livro de Apocalipse, você vai ver lá em Isaías capítulo 6, que quando Isaías chega no templo e ele tem uma visão da grandeza, do grande trono branco de Deus, daquela glória, e ele vai ver serafins voando de um lado para o outro com 6 asas, e eles começam a declarar: santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Então os anjos conhecem a santidade, declaram a santidade de Deus, e essa é a essência do caráter divino, e nós somos criados pela mão dele, aí a gente até conversou sobre isso, né, Givaldo? Sobre o DNA, tal, onde a gente comentou bastante coisa, conversamos sobre a essência do ser humano, uma parte de Deus que nós carregamos conosco, porque a gente não devemos viver em santidade. Eu sei que não é uma prática difícil, mas se a gente quiser viver uma vida vitoriosa, com certeza tem que ser em santidade. Olha lá. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação, que é o que eu já comentei aí com vocês. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Givaldo. É interessante dizer que a gente acha que em Cristo, por causa da graça, a exigência divina diminuiu, né? Porque a gente vai falar assim, agora é mais fácil, tem Cristo, tem a graça. Mas a exigência divina não diminuiu. Tanto que para resolver o problema, até foi falado ontem, a gente conversou ontem, Deus fez um arcabouço jurídico ali que confirmasse sua santidade sem negar o seu amor, né? Então, a qualidade, a santidade de Deus, ela nunca será diminuída. A exigência de Deus em santidade nunca será diminuída, né? A gente tem uma relação diferente agora por causa da graça, mas a exigência é a mesma. Deus não pode mudar. Deus não muda. A exigência é a mesma. É verdade. Inclusive, olha que interessante. Houve uma transição, né, de liderança, né, de Moisés para Josué. Houve uma mudança de ambiente do deserto para a terra prometida. Houve uma mudança de manifestação de Deus. Com Moisés era na nuvem e na coluna de fogo. Com Josué era com a arca da aliança. Só que a ordenança de Deus, a santidade de Deus, a palavra de Deus, ela não mudou de nenhuma forma. Permaneceu constante. O mesmo jeito que Moisés pedia para o povo, segundo a ordem de Deus, que o povo mantesse em santificação, Deus falou com Josué a mesma coisa, e Josué continuou dizendo o que Deus estava falando. Santifica o povo. Povo, continua em santificação. Então não mudou nada. A mesma coisa a antiga aliança da nova aliança, não mudou nada. Não mudou nada. A lei sempre completa é junto com a graça. Não podemos tirar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Tudo esse é um conjunto de observações, de orientações de Deus que culmina em Cristo. E culminando em Cristo, a frase principal é santificação, que a gente tem que manter. Legal? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Nenhuma? Já que não ficou em alguma, ninguém tem nenhuma pergunta para mim,
Deixa eu colocar isso aí. Deixa eu colocar a mão na minha barba aqui. Eu tenho uma pergunta aí para vocês, pessoal. Vamos lá. E tá, não é difícil não, hein? Não é as perguntas aí que nem o do Givaldo. Givaldo. Aqueles cálculos matemáticos, aquele... Não. Esse aqui é mais simples. Olha só. A santidade ajuda a vencer obstáculos? Ficou fácil, né? Porque a gente comentou. E aí? Posso Eu dar vi de que novo? o Alex já quer falar. Fala aí, Alex. Fala aí. Eu acho que sim, né? Igual você tinha falado, né? Sem a santidade, a gente não vai ver a Deus. Então, eu acho que a santidade ajuda, sim, a vencer os obstáculos. Que deixa nós mais perto de Deus, né? É o que eu acho. Eu vou abrir o microfone de todo mundo aí, ó. Isso, legal, Givaldo. Givaldo, eu vou fazer um sorteio aqui, você vai me ajudar, tá? Já fiz o sorteio. Agora você escolhe uma pessoa, além do... O Alex já falou. Escolhe uma aí, ó. Estou tirando o microfone de todo mundo. Vamos lá, hein? Vamos lá, vai, Gabriel. Sim, a santificação vence os obstáculos e faz nós aproximar mais de Deus. E por que a gente vence os obstáculos, hein, ô Gabriel? Com a santidade. Além de aproximação de Deus, tá próximo de Deus. Também que você acha aí? Vai a oração, né? Também a oração, o jejum. Então você está falando assim que a oração e o jejum te levam à santidade, é isso? Isso. Legal. Quem mais, pessoal? Gilmar, vai lá. Seu microfone está aberto, Gilmar. Eu acredito que ter a santidade você já vai estar vencendo os obstáculos. Você manter a santidade, ter santidade você já vai estar vencendo, já vai estar vencendo os obstáculos e tal. Então, acredito que sim. Ô Gilmar, de tudo que você aprendeu aí, o que você entende aí por santidade? O que é santidade? Santidade, buscar como posso dizer? Buscar Pode falar, aquilo que Deus... é buscar aquilo que é buscar ser mais próximo de Deus. Como posso dizer? Fica tranquilo, Não pode não é falar. ser santo, e sim certo. Não é ser santo em questão, e sim buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Certo, fazer aquilo que agrada a Deus. Quem mais, pessoal? Cadê Giovana? Posso falar? Aí, Giovana. Eu acho que sim, a santidade ela nos ajuda a superar os obstáculos, porque assim, eu acredito que a gente tem que ser como Cristo foi. Só que nós nunca vamos ser santos, sabe, como ele foi. Mas nós estamos nesse processo de ficar igual a ele, entendeu? E nós vamos ficar quando ele voltar. Só que assim, nós temos que estar sempre nos santificando, sempre orando, sempre lendo a palavra, sempre jejuando, porque isso nos ajuda não a ficar santos, mas isso nos ajuda a aproximar de Deus, e Deus ele nos ajuda a caminhar da forma correta, entendeu? E isso que faz a gente superar os obstáculos. Essa é a minha visão. Legal, muito bem. Vai lá, Ingrid. Estou um pouquinho em dúvida em certas coisas, mas eu acho que sim, a santidade nos ajuda a vencer os obstáculos. O que você ficou com dúvida, Ingrid? É porque assim, eu tô tentando ver o obstáculo, qual o obstáculo, assim, porque não sei explicar. Mas, assim, Vamos lá, vamos ver se ajuda você. Os obstáculos,
tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Obstáculos espirituais, para a gente manter a comunhão com Deus. Os obstáculos dos nossos sonhos, das nossas conquistas. Existem vários obstáculos na nossa vida. E dentre esses obstáculos, aí eu fiz a pergunta aí, a santidade ajuda a vencer os obstáculos? Deu para entender? Eu fui claro? Deu. Alguma dúvida? E aí? Não. Ajuda sim, ajuda sim. Em que aspectos que ajudam, Ingrid? O que você acha aí? O meu pensamento é o mesmo que o da Gi. Se a gente está próximo de Deus, a gente pode vencer qualquer obstáculo, porque a gente tem Deus nos auxiliando, assim. Ótimo. Não, legal, ótimo, muito bom. É isso aí, pessoal. Na verdade, assim, foi todo mundo de volta? O pessoal aí? Tem mais alguém? Eu acho que foi todo mundo. Foi Gilmar, foi... A Gabriela entrou agora. Gabriela pode... A Gabriela. Então, pessoal, é o seguinte. Josué, ele só conseguiu vencer porque ele estava em santidade. Só por isso. Porque a santidade nos aproxima de Deus. E nos aproximando de Deus, a gente tem uma orientação da parte de Deus. E aí Deus falou assim, santifica todo o povo, que eu vou fazer maravilha no meio de vocês. E foi isso que aconteceu. Todo mundo estava no mesmo ritmo de santidade. Todo mundo estava com o mesmo foco, chegar na terra prometida, obedecer às orientações de Josué, porque sabia que Josué tinha comunhão com Deus, estava em santidade. O povo, todo mundo entrou em conjunto para vencer. Por quê? O obstáculo era igual para todo mundo. Como cristão, a gente tem o mesmo obstáculo. E que obstáculo é esse? Vencer o pecado. Como que a gente vence o pecado? Estando em comunhão com Deus. E como que eu faço para estar em comunhão com Deus? Eu tenho que estar em santidade. E o que é ser santidade? Ser separado do mundo, ser separado do pecado. Hoje em dia é um negócio meio complicado. As pessoas, assim, eu vejo que as pessoas meio que não estão sabendo diferenciar muito sobre o que é pecado. Né? Acha que coisas simples, né? Músicas aí, qualquer música, não, isso aí não tem problema nenhum, não, isso aí não é pecado. Não é problema nenhum. Algumas práticas, não é pecado. A gente está numa sala de jovens e às vezes o mundo está tão atualizado e pensa que, não, eu posso ter relação sexual antes do casamento, porque isso é uma coisa normal, não tem problema nenhum, eu mantenho a minha comunhão com Deus. Não, e não é dessa forma. Isso vai estar afastando. Então a gente observa, eu vejo, eu já observei, não estou falando todo mundo, eu estou falando que existe grande parte de jovens que tem comunhão com Deus, buscam a Deus, vencem, batalham contra o pecado. Mas grande parte de jovens que eu vejo que tem um grande potencial para ser usado por Deus. E quando eu falo ser usado por Deus, eu não estou falando só no âmbito da igreja. Eu não estou falando isso no âmbito de ficar ali fixo na igreja, no ministério. Eu estou falando de ser usado por Deus em todas as áreas, ser usado na tua profissão, ser usado no seu trabalho, enfim, todas as áreas da sua vida. Eu vejo jovens com grande potencial, só que por não viver uma vida de santidade, porque vê um padrão do mundo e ele fica distante, quando você mantém a santidade, você fica separado do mundo. Você fica distanciado do mundo. Estou falando distanciado do mundo, não é ficar fora do mundo. Estou falando viver as práticas do mundo. Daí o que acontece? Você é taxado meio diferente, né? E aí que está o cristão tendo um posicionamento, né? Quando a pessoa fala, não, isso é besteira, para com isso, não tem nada a ver isso aí, a gente está na modernidade, que nada. Aí você fala, não, fica tranquilo. Eu tenho o meu posicionamento, e o meu posicionamento é esse. Então a gente precisa influenciar as pessoas. Eu vejo jovem com grande potencial que às vezes não atinge esse potencial. Por quê? Coloca os pés sobre a mão, tomam decisões erradas,
tem família precocemente, não do tempo que Deus permitiu para ele ter, não consegue conquistar, chegar na Canaã, que é as promessas que Deus fez, justamente por essa questão de santidade. Então, aprove a Deus que essa lição possa impactar dentro da gente, a palavra de Deus possa envolver a gente num âmbito de santidade, para a gente conquistar todos os nossos sonhos e todas as promessas que Deus tem na nossa vida, tá bom? Vamos seguir aqui para a gente não demorar muito, por causa do horário aí que tem outra aula, né? Vamos lá, vamos para o tópico 2 aí. Legal, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Fábio, eu tenho. Mas é assim, eu não sei como... Quem está falando... É a Giovana. Ah, Giovana. Fala aí, Giovana. É porque assim, eu tô com a minha tela inteira, eu não vejo o pessoal. Tá, como posso explicar? É que assim, tem gente que me fala que quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, você deixa de... Que nem você estava falando desses jovens que hoje em dia tem chamado de Deus e não seguem porque fazem coisas que não deveriam e julgam não ser pecado. E aí tem gente que me fala que quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, você não faz essas coisas. E por parte eu acredito, assim, que quando você realmente tem aquele encontro, você, por sentir algo diferente, por querer agradar a Deus, você acaba não fazendo essas coisas. E eu queria saber se pensar dessa maneira é certo, sabe? Não sei se dá para entender. Não, é assim, é porque assim, vamos lá. O pecado vai estar... Vou dar um exemplo de Jesus. Jesus é santo. Mas assim, quando ele começa o ministério dele, lá em Mateus capítulo 4, ele já é tentado. Então, independente de você estar focado na presença de Deus, você vai ser tentado a todo momento. O que a gente precisa entender, não sei se vai deixar claro aí, se eu compreendi bem, se eu não compreendi o que você perguntou, você pode me falar, tá? O que a gente precisa entender é que a promessa de Deus ela é condicional. A gente observa isso quando Moisés foi conduzir o povo para Canaã, eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? A promessa foi condicional. Era condicional o quê? A atitude de santidade. Eles não iam demorar 40 anos para chegar na terra prometida. Jamais. Mas por que postergou isso daí? Porque não estavam vivendo em santidade. O povo estava pecando constantemente em pecado. Então a promessa que a gente recebe é condicional. Por isso que eu falei que existem jovens que têm grande potencial e às vezes não atingem esse potencial. Mas não é porque Deus não quis, é porque a promessa sempre foi e sempre será condicional. E isso é bíblico e é comprovado aqui. Se o povo, essa geração, porque essa geração de Josué chegou, assim, vou colocar assim, mais rápido na promessa, em Canaã, porque eles estavam alinhados com a santidade de Deus. Deus falou assim, santifica o povo para atravessar o Rio Jordão. Você acha que eles iam conseguir atravessar o Rio Jordão sem estar em santidade? Inclusive, eles perderam uma batalha com Josué, porque Acã foi lá e pegou a capa babilônica. Pegou uma capa e escondeu. Só que Josué não sabia, só que Deus foi lá e revelou. Então é condicional. Sempre é condicional. Então, independente se a pessoa tem uma comunhão constante, ela vai ser provada. Ela vai ser tentada, ela vai ter que ultrapassar obstáculos na vida dela. E aí cabe a nossa decisão. Se nós estamos com comunhão com Deus, a gente vai ceder o pecado ou não vai? E aí é uma escolha nossa. Se a gente ceder o pecado, vamos demorar mais tempo no deserto e vai dificultar a nossa entrada na terra prometida, nas nossas promessas e conquista dos nossos sonhos. Tá bom? Acho que foi... Deu para entender agora. Obrigada. Eu entendi a sua pergunta, então, né? Entendeu. Obrigada, Fábio. Quer falar, Givaldo? Só toma cuidado, Giovana, porque às vezes a gente acha que o encontro com Deus nos exime de tomar decisões de não pecar. Uhum. Agora eu recebi o Espírito Santo, eu não vou pecar mais. Aí o diabo te tenta.
e aí você não está É. preparado, né? Então, só tem que tomar cuidado. Na verdade, assim, a gente não pode subestimar. Por mais comunhão que a gente esteja na presença de Deus, a gente não pode subestimar o pecado, né? E às vezes, principalmente em relacionamento, em namoro, às vezes subestima, sabe? Eu tenho uma comunhão com Deus, aí começa um relacionamento, aí você vê que aquele relacionamento está passando um pouco dos limites, e aí quando eu estou falando passando um pouco do limite, eu acredito que todo mundo é maduro para entender o que eu estou falando. Essa mão, E aí quando aí às vezes ultrapassa o limite, aí você fala assim, não, tudo bem, não, mas não tem problema aqui, eu tenho uma comunhão com Deus e isso vai indo embora, e aí chega num estado complicado, e aí você vai ter repercussão depois, né? Posso fazer uma vai ter. provocação, Fábio? Oi? Posso fazer uma provocação? Pode. Eu não vou tomar muito mais tempo, não. Qualquer coisa você rouba um pedaço da minha aula na semana que vem. O debate tá legal. Não, imagina, que é isso. Tamo junto aí. Outra coisa, quer ver? Aí, às vezes, a gente tá orando bastante, tá perto de Deus, tá evitando algumas coisas. A gente vai errar de vez em quando. Eu sempre digo do recalculando rota, né? A gente erra uma curva e depois o GPS fala pra gente voltar para a rota. Mas aí a gente cai na tentação de achar que pode manipular Deus com a nossa santidade. Eu já vi muito caso disso aí. Agora que eu estou próximo de Deus, eu posso determinar que Deus pode fazer algo, ou achar que eu posso manipular a Deus na minha oração, falando assim, olha, mas Senhor, tanto que eu orei, tanto que eu busquei, Senhor. Aí a gente cai na tentação de achar que pode manipular Deus também com esse excesso de santidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado também, para não querer se separar muito e achar que agora que nós somos santos, nós vivemos dentro do templo e não temos que nos aproximar das outras pessoas, ou achar que a gente não tem que manipular Deus com a nossa santidade, né? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Mas, desculpa, pode... Na verdade, assim, quando você falou lá de recalcular a rota, é interessantíssimo, porque é perfeito essa analogia. Quando você recalcula a rota, você perde tempo. Você passou a rua lá e aí você vai ter que dar uma volta para achar o seu destino. E é assim que acontece com o pecado. Se a gente erra nesse processo, peca, e aí a gente vai ter que recalcular a rota de novo. Vai buscar Deus, pedir perdão, aí vai ter aquela perda para depois chegar. Foi o que aconteceu com a nação de Israel, aí, com o povo hebreu, nesse deserto. É bastante complicado. E santidade, quando fala separação, não é você separar dos teus amigos. Se tem amigos que não são cristãos, você tem que dar o exemplo. Pelo contrário, eu tenho diversos amigos que são amigos mesmo, que inclusive eu passei dificuldade na minha vida. Eu fiz 2 cirurgias e quando eu estava assim, numa situação crítica, foram pessoas que estavam lá comigo e não eram cristãos. São meus amigos. Só que eles veem Deus na minha vida. Eles respeitam aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Inclusive, quando eu tenho alguma dificuldade, eles me procuram. Então, é assim que a gente tem que viver uma vida de santidade. Mas vamos lá, pessoal. Legal? Mais algum comentário aí? Alguém? Tá tudo tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Vamos seguir para o nosso subtópico aqui. Vou falar bem rapidinho aqui. As dificuldades no caminho da bênção. Então, vamos lá. Primeiro, a prova, o Jordão transbordava. Então, a primeira prova aí que o Jordão transbordava. Impossível a travessia de pessoas e animais na época de cheia. Então, pensa bem, imagine, ele tem que construir um barco para atravessar. Primeiro que, até o comentarista da lição diz assim, se eles fizessem foram construir um barco, os inimigos iam lá para guerrear, para destruir. Imagina, animais atravessando o Rio Jordão. A nado não dá. Complicado. Cheia. Então era um negócio, era difícil. Situação complicada. Olha o segundo obstáculo. Impossível vencer uma batalha sangrenta com Jericó. Então, Israel era conhecido. Isso aí vocês podem observar em todo tipo de literatura. Não estou falando literatura evangélica, tá? Qualquer tipo de literatura, porque isso você tem nas literaturas seculares aí, falando sobre Jericó, sobre essa batalha. Vocês podem observar
que em todas, é unânime, toda a literatura fala que Israel não tinha habilidade de guerra. Não eram habilidosos em guerra. Eles batalhavam, mas não tinha habilidade. Diferente de hoje. Eu conheço amigos que foram para Israel, hoje eles são especialistas na arte além dos chineses, artes marciais e artes de estratégias de guerra, diferente da antigamente. Outra coisa também, segundo estudos arqueológicos, as muralhas de Jericó estavam intactas há uns 800 anos. Então, olha só, nós temos o Rio Jordão, aí passou o Rio Jordão, beleza? Não, beleza nada, não tinha nada de beleza. Você tinha agora a batalha, porque assim, eles não batalharam lá, 100% batalha, assim, houve a intervenção divina, entenda bem, houve uma intervenção divina lá. Então tinha uma batalha sangrenta lá, e ainda tinha uma muralha, que 800 anos estava intacta. Aí eu pergunto para vocês, você acha que nenhuma terra tentou invadir lá? Se eles criaram uma estrutura dessa que era para ninguém invadir. É porque alguém já tinha tentado invadir. Então, olha só que dificuldade que eles tinham. O segundo tópico fala a bênção do tempo da ceifa aí. Então, olha só. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Eu não vou ler os versículos agora por causa do tempo, tá? Mas olha que interessante. Enquanto Josué estava preocupado em mandar os 2 espias, enquanto Josué havia uma preocupação da santidade, que era correto, que era o que Deus orientou. Enquanto Josué estava com o coração balançado, porque tinham que atravessar o Jordão, enquanto os sacerdotes estavam preocupados com aquela arca nas costas, falando, meu Deus, e agora? Isso é uma conjectura minha, tá? Um pensamento meu, não está escrito isso na Bíblia. Mas falou, e agora? A gente vai na frente, o pessoal está a 1 quilômetro de distância, nós vamos ter que pisar o pé nesse negócio aí, nessa água, e ela vai ter que abrir. Todo mundo preocupado. Deus já estava preparando, já tinha preparado um lugar de bênçãos, que mana leite e mel, que tinha frutos de melhor qualidade. E aqui eu vejo uma lição muito grande para a gente hoje, que é o quê? Quando Deus coloca uma promessa, ele já visualiza muito lá na frente. Quando a gente está batalhando para as nossas conquistas, para os nossos sonhos, Deus já tem preparado tudo lá na frente. Tudo preparado, a mesa está preparada, está tudo pronto. Por isso que a gente não pode desistir. Não pode. Vocês são jovens, não desista do teu chamado, não desista do teu propósito, não desista do que Deus falou para você por nada, 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 nada. Não desista disso. Por nada. Continua. Só fazendo uma adenda aí, vá com tudo. Observe que eles foram para a guerra com criança, com alimento, com tudo. Vá com tudo. Invista com tudo que você tem, com todo o seu ser. Igual eles fizeram. Não deixaram nada para trás. Olha só, Givaldo, muito bom esse seu comentário, porque é o seguinte, olha que interessante. As crianças poderiam ser um obstáculo. Os animais poderiam ser um obstáculo. Não, como que eu vou atravessar isso aqui? Ah, eu tô com criança, o negócio é complicado, tal. Não. Eu tenho as crianças, eu tenho os animais, não importa. Significa o quê? Josué tinha limitações. E mesmo com as suas limitações, Josué foi lá e avançou. Foi lá e confiou. O que Deus mandou, ele foi lá e seguiu. Ele foi forte, que a Bíblia diz que Deus falou para ele, ó, ser forte e corajoso. Ele foi forte. Ser forte é o quê? Persistente. Persistente. Eu lembro que, quando fala esse negócio de força, eu lembro que não dei risada, por favor, não dei risada. Eu já fiz academia, tá? Pouco, mas já fiz. Fiz pouco. E aí o que acontece? Eu fui fazer lá e tinha o instrutor lá, né? E chegou o instrutor e falou, ó, vamos fazer um supino aqui. Aí foi lá, colocou 10 quilinhos de um lado, 10 quilinhos de outro. Aí comecei, o primeiro, né, aquela coisa.
forte. Primeiro, beleza. Segundo, maravilha. Terceiro, eu já estava com os braços tremendo. E eu me lembro que ele falou assim, ei, vai, força, força, força. Então vai vir provações na nossa vida que é muito mais forte do que a gente. A gente não vai conseguir. Mas sempre vai ter alguém que vai estar falando para a gente assim, ultrapassa os teus limites, vai lá, força. E eu consegui fazer a série de 4 de 4 supinos lá morrendo, mas consegui, entendeu? Aí superei, fiquei feliz da vida, né? Só fiquei meio desanimado porque chegou o outro lá, colocou vários quilos lá e fez tranquilo, mas enfim, eu mesmo com as minhas limitações ainda consegui. Então não importa qual sejam as suas limitações, avança, avança e cai para cima que você vai conseguir em nome de Jesus, tá bom? Mas vamos lá. Outra coisa, Deus provou o seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Provação vai vir, dificuldade vai vir e a gente tem que vencer, que são os obstáculos, né? O segundo tópico, a bênção no tempo da seca. Já é meio de 22, né? Deixa eu correr aqui. Sabemos que é um tempo para todas as coisas. Por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Então, assim, teve todo um processo para entrar. Tinha que atravessar o Rio Jordão, né? E teve as batalhas, né? Não posso entrar em detalhe das batalhas, porque isso aí são lições lá na frente, né? Que nós vamos ter outras... vamos ter uma explicação aí. Mas, enfim, a gente tem que ter muita paciência. Preste atenção, paciência não é inércia, tá? Paciência não é ficar parado. Paciência é você agir no tempo certo. Eu acho que o Fábio caiu. Hoje ele está passando por uma aprovação aí, mas vamos em frente. Acho que ele caiu. Eita, aprovação, tá vendo? Mas não desistam do chamado de vocês. É aprovação que vem, mas a gente continua firme, forte, olhando para frente, sem deixar nada para trás. E é isso aí, irmão Denis, fica à vontade aí. Eu acho que ele vai voltar aí. Aí voltou. Voltou. Ó a aprovação, irmão Fábio. Voltou? Voltou. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para a gente continuar. Beleza. Então, o que acontece? Quando os sacerdotes estavam com a arca da aliança, o que eles fizeram? Eles tiveram que parar no meio. Agora pensa, o Rio Jordão cheio, aquela onda, uma muralha de água, eles olhando a água parada, a ponto de cair sobre eles, eles tiveram que ter paciência de esperar todo mundo passar. Então tem que ter paciência, muita paciência, tá bom? Vamos correr aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. O milagre da travessia do Jordão. Eu fiz um comparativo aqui, ó. Olha, quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram no rio, aí Deus começou a realizar o milagre. Então foi assim com Josué. Agora olha com Moisés. Moisés estendeu a sua vara sobre o mar. É lógico que algumas traduções dizem que ele estendeu a mão, tá? Mas eu peguei essa tradução aqui que eu acho bem viável para a gente. Então olha só a diferença. Outra coisa, o Jordão foi interrompido no curso da água, quando o leito do rio ficou seco e o povo passou. Ou seja, pelo leito ele ficou parado. Não fez um corredor para eles passar. O Rio Jordão não se abriu de um lado para o outro, não. Foi só de um lado. Foi só de um lado. Agora no Mar Vermelho, não. O Mar Vermelho foi aberto um caminho no mar. Então ficou água no montão, que nem a Bíblia diz, né, essa expressão, de um lado, e outro montão de outro. Então, antes de a gente ir para o tópico 3, isso significa o quê? Que Deus tem sua peculiaridade para cada um. Deus tem uma forma de agir na vida de cada um.
Eu falo isso porque às vezes a gente fica num nível comparativo, porque Deus agiu na vida de um irmão desse jeito, ele vai agir na minha vida desse jeito também. Não. Cada pessoa é uma pessoa, cada milagre é um milagre, cada forma de operação de Deus é para cada um. Por isso que cada um tem um dom espiritual aí para manifestar na presença do Deus Todo-Poderoso, tá bom? E a gente vai para o final aqui. Tem quantos minutos aqui? 4 minutos? É isso que a gente tem? É isso aí, né? Isso. Vamos lá. Um evento para não esquecer. Um memorial de Deus. Ó, Josué levantou um memorial com 12 pedras retiradas do Jordão. Então foi lá, pegaram 12 pedras, cada tribo foi lá e pegou uma para deixar lá como memorial. E por que isso, né? Para quando os filhos vissem aquelas pedras uma em cima da outra. Que pedras são essas? Não, essa pedra foi tirada do Rio Jordão porque Deus abriu o Rio Jordão. E aí eu já coloquei os filhos de Hebreu e ouvir essa história, né, da travessia do Rio Jordão. Como cristão devemos erigir um memorial. E aí eu quero fazer uma pergunta rapidinho para vocês aí. Como que a gente levanta um memorial do que Deus fez na nossa vida? E aí, pessoal? Quem se arrisca aí? Ninguém? Ô, Fábio, chama pelo nome, hein? Me chama pelo nome. Tá, vamos falar pro Alex aí. O Alex tá já... E aí, Alex? Fala aí. Eu não sei não. Ó, pessoal, vamos lá, porque eu não tenho muito tempo e aí não dá pra gente ficar chamando todo mundo aí, tá bom? Pode falar. Mas enfim. Ah, ótimo. Aê, fala. Eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que isso vai de acordo... Por exemplo, eles colocaram lá as pedras, não é? Isso é uma... Isso. Que conforme vai passando de geração em geração. Que os pais vão contar para os filhos, que vão contar para os seus... Tá cortando? É isso. É só o meu que tá. Cortou? Ô, Givaldo, cortou aí pra você ou não? Cortou um pouquinho. Para mim Fala de cortou novo. também. Fala aí de novo, Gi. Cortou pra mim. Eu pensei que tinha cortado só pra mim, mas foi pra todo mundo. Fala aí. Tá, é que assim, eu acho que além dessas pedras que eles colocaram, eu acho que vai passando de geração a geração esse testemunho que eles viveram. Por exemplo, eu conto para os meus filhos, que conto para os filhos deles, e assim vai repercutindo. Eu acho que é isso. Isso, legal. São os testemunhos, né? Não só os testemunhos, mas a gente pode observar também que o quê? A gente pode fazer um culto de ação de graças, contar o testemunho que nem você falou. Então, existem várias formas de a gente manter um memorial. Os memoriais mais comuns entre nós é o quê? É o culto de ação de graças e os testemunhos que a gente dá, tanto para os nossos filhos quanto para os nossos familiares e amigos. Esse é um memorial. Hoje a gente precisa colocar uma pedra, né? Mas a gente deixa o nosso testemunho. Tá bom? E já falta um minutinho, deixa eu terminar aqui rapidinho. Josué também deixou um memorial. E que memorial foi esse? Ele pegou lá uma pedra e deixou lá no leito, lá no Rio Jordão. Dentro do leito do Rio Jordão, ele deixou também um memorial lá. E é engraçado, porque esse memorial era que foi estabelecido para ele, foi Josué que estabeleceu como um ponto em que os sacerdotes ficaram ali. Isso mostra o quê? A comunhão que o povo estava tendo para entrar em Canaã. Esse era o simbolismo. Aqueles 2 montes de pedra representavam que as 12 tribos estariam unidas e entrariam junto em Canaã. Então, quando a gente levanta um memorial, esse memorial serve para todo mundo, o testemunho serve para todo mundo. É quem? Meu pai falou aqui, viu? Quem? Meu pai falou assim que tem outra versão dessa história que você estava falando aí. Qual que é? Pode falar. Versão. Vou chamar ele aqui, calma aí.
Isso, fala rapidinho aí pra gente seguir, tá? Rapidinho. Caso o nosso tempo tá em cima. E aí, Denis, rouba 5 minutos da aula dos adolescentes, pode ser? Meu pai aqui, irmão. Ah, o irmão apareceu e deu tchau, né? Ele saiu correndo, falando assim, no dia que tiver oportunidade lá na igreja, ele conta. Tá bom. Ou então faz o seguinte, guarda isso daí e a gente comenta isso daí, tá bom? Por causa do tempo. O propósito dos memoriais, então, era como votos, né? Não vou falar aqui, mas Jacó fez um voto com a proteção. Alianças também, Abraão, onde ia, ele montava uma... Bom, o Fábio caiu de novo. A gente vê que esses memoriais era muito comum. E o último aí que eram os acontecimentos sobrenaturais, que é o que aconteceu aí com o Josué quando ele montou e pegou essas pedras aí, tá bom? E aí eu vou concluir essa aula aqui, porque a gente já passou um minutinho aqui. Eu queria que eu vou falar essa frase aqui. Essa frase eu fiz aqui especialmente para vocês e eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês, que é o seguinte. Queria concluir dizendo que não importa se os seus sonhos ou promessas são impossíveis como um mar transbordante. O mesmo Deus que abriu o Jordão para o povo hebreu é o mesmo Deus que vai abrir os mares das dificuldades para vocês passarem, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que Deus nos ajude aí a gente ultrapassar todas as barreiras. Não percam a próxima aula aí com o nosso professor Givaldo, que será confirmando o concerto, tá bom? Vai ser uma bênção, como está sendo sempre, tá bom? Legal, pessoal? Denis, pode concluir. Deus abençoe. Desculpa aí, passei um minutinho aí. Não, é assim E mesmo, é né? A isso aula aí. boa, né? Ainda faltou bastante informação. Você é um professor, graças a Deus, tem bastante conteúdo, você e o Givaldo. Aqui é só para a nossa ciência aqui, ó. A gente, no total, está em 11 pessoas. Quero agradecer a você, né, Fabiola, Givaldo, Alex, Gabriel, Ingrid, Giovana, Gabriela, a sua esposa Elaine, a Luciana, mãe da Giovana, e o Gilmar. Que Deus possa abençoar. E agora vocês escolhem alguém para estar orando, fazendo a oração final, ou se vocês quiserem falar alguma coisa ainda. Vamos, cadê o Gabriel? Gabriel, faz essa oração aí, Gabriel. De novo. O Gabriel é o menino da oração. Ah, não, o Gabriel já orou. Não, o Gabriel já orou. Eu esqueci, o Gabriel já orou. A Gabriela não falou ainda, Gabriela. Ó. Chama a Gabriela. Isso, olha lá, Gabriela, ajuda aí, Givaldo. Gabriela, ora por nós aí, Gabriela. Isso, Gabriela. Estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Tá, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos em tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de aprender mais da tua palavra, que o conosco, nos dando sabedoria, edificando as nossas vidas e que nós venhamos ser cada vez mais santificados pela tua palavra, que nós possamos fazer a diferença na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares e na nossa casa. Senhor, abençoa agora também a casa de cada um daqueles que estão e os que não estão presentes. Abençoa a escola bíblica dos adolescentes e que o Senhor venha estar conosco em todos os momentos. Amém. Amém. Deus abençoe. Aí, Fabião. Amém. Obrigado pela presença de todos, tá bom? Recebam as bênçãos aí. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo possa estar na vida de cada um e todos podem dizer amém. Amém. Amém.